E aí galera, tudo bem? Cidadãos e cidadãs extraordinárias do Brasil, como é que vocês estão? Aqui é André Costa falando mais uma vez. Hoje é dia 20 de março de 2021. Como o tempo passa rápido, é impressionante como o tempo voa, voa mesmo. Bem, eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o assunto armas. Armas de fogo, armas legais de fogo. Falar um pouco sobre esse tema que é bastante controverso, que envolve muita desinformação e que é tratado por muitas pessoas com um preconceito assoberbado. Quero dizer que essa manifestação que eu vou fazer aqui é a minha opinião, respeito as opiniões contrárias, mas gostaria que as pessoas entendessem quais são os pontos que a gente coloca aqui e que a gente lançasse um pouco mais de luz sobre um tema que não deveria ser tabu em uma sociedade livre, em uma sociedade democrática, em uma sociedade onde os direitos individuais estivessem garantidos desde o início. Por isso que eu costumo dizer que a democracia brasileira é uma democracia ainda muito jovem, muito imatura, porque temas tão valiosos, tão fundamentais para a nossa liberdade, relacionados aos nossos direitos civis, ainda são objeto de discussões, de controvérsias, quando deveriam ser pontos pacíficos no entendimento geral da sociedade. Mas é porque, infelizmente, ou as pessoas não têm acesso às informações verdadeiras, ou porque a gente tem uma imprensa mentirosa, uma imprensa que desvirtua a realidade, não informa o que é real, ou então porque a gente tem, no âmbito da política, por exemplo, né, daqueles que legislam por nós, muita gente ideologizada, muita gente com ideias bastante diferentes daquela maioria da população brasileira, porque a gente tem um problema de representatividade no Brasil. Se a gente parar para pensar que dos 500 e tralalá deputados federais, menos de 35 chegaram lá eleitos pelos seus próprios votos, portanto, a imensíssima maioria, 93% dos deputados e deputadas federais chegaram lá por causa dos votos de partido, voto de bancada, de legenda. Então, quando a gente começa a analisar e parar para pensar sobre essa realidade triste da democracia brasileira, a gente percebe que o nosso nível de representatividade é muito baixo, muito baixo. Mas vamos lá, vamos falar sobre armas de fogo. O Fachin derrubou os decretos do Bolsonaro que vinha desde o início do seu governo, flexibilizando algumas coisas relacionadas ao tema posse de arma, basicamente para caques e pessoas que, enfim, já tinham alguma posse, ou então porte, enfim, com as questões de calibres, armas que poderiam ser compradas e que não podiam ser compradas antes, quantidade de munição, etc, etc. E a gente sempre escuta, né, pessoas dizerem assim, dizendo-se especialistas. Um dia desse eu peguei uma matéria da Folha de São Paulo que falava sobre, tentava, né, falar sobre associar a questão de armas de fogo legais. Quanto mais armas de fogo legais, maior seria a insegurança civil, né, segurança pública, que é uma aberração. E eu lembro que nessa matéria, o articulista, quem estava escrevendo a matéria, falava assim, segundo especialistas, e não falava de quem eram os especialistas. Aí no final da matéria, ele mencionava que eram dois sociólogos. Dois sociólogos falando sobre segurança pública. E aí você começa a entender que tipo de especialista esses jornais, esses veículos de imprensa vão buscar para falar sobre um tema que exige especialização, que exige conhecimento técnico, que exige de fato profundidade para transmitir clareza e não desinformação. Então era uma matéria completamente inócua, sem pé nem cabeça. Sobre os decretos que o Fachin aí derrubou, entendam os senhores e as senhoras de que o Fachin fez foi tirar direitos dos cidadãos brasileiros. O mesmo Fachin que mandou soltar os presidiários durante a pandemia do Covid, porque eles tinham risco de pegar Covid na prisão. O mesmo Fachin que mandou a polícia do Rio de Janeiro não fazer operações nas favelas do Rio de Janeiro, deixando centenas de milhares de cariocas nas mãos dos bandidos das favelas. Esse Fachin, que anda com 8 seguranças, carro blindado, enfim, ele não quer que você ou eu tenhamos uma arma de fogo para nos protegermos eventualmente de uma situação de risco, etc, etc.
O direito à legítima defesa, portanto, o direito à vida, à proteção à vida, é um direito sacrossanto, né? Ele está até acima da nossa Constituição, que afirma tal direito, mas está até acima disso. Quer dizer, o direito à vida, ele é um direito sacrossanto. Você poder proteger-se, né, de uma violência, utilizando-se de uma arma de fogo contra um bandido, um marginal, um criminoso, um assassino, um estuprador, um sequestrador, é algo que não pode ser proibido a você de fazer, de ter, de obter, enfim. É um direito civil básico. E não só o direito à proteção própria, a própria vida, mas também a vida de terceiros. Você pode, sim, numa situação de risco, proteger sua família, sua esposa, sua filha, seu pai, sua mãe, né? Ou até um desconhecido que precisa da ajuda de um bom samaritano porque está sendo vítima de uma violência, porque tem a sua vida colocada em risco por parte de um criminoso, de um bandido. Quando o Fachin faz essa argumentação e entra na canoa furada do PSOL, da Rede, do PT, esses partidos de esquerda que geralmente são contrários, né, a que cidadãos de bem possam se proteger, são favoráveis a que bandidos tenham acesso às armas. Quando ele cai nessa armadilha e ele expõe as suas posições, ele se esquece assim de fundamentos básicos do equilíbrio social que é gerado por armas legais nas mãos de pessoas legais. Nós precisamos entender que nós estamos falando de armas legais que são legais nas mãos de pessoas legais. Uma pessoa, para obter a posse de uma arma no Brasil, ela precisa ter mais de 25 anos. Ela tem que ser absolutamente idônea em todas as esferas: criminal, civil, tributária, fiscal, eleitoral, militar, se for homem. Tem que ser um cidadão e uma cidadã acima de qualquer suspeita. Tem que ter residência fixa. Tem que comprovar renda legal. Tem que comprovar que vai ter onde guardar esse armamento quando chegar sua arma, seu revólver, sua pistola, seja lá o que for, num cofre em casa. Tem que assinar uma declaração afirmando que fará isso. E está sujeito à fiscalização. E se não houver, durante a fiscalização, um lugar seguro para guardar essa arma, vai incorrer em problemas, né? Vai ter problemas na sua esfera civil, criminal, de responsabilidade por conta da posse de uma arma. Um cidadão ou uma cidadã de bem que pretendem ter uma arma para proteção, uma mulher, por exemplo, que vive sozinha, uma mulher, por exemplo, que é vítima de um ex-marido violento que ameaça constantemente, essa mulher que precisa se defender da iminente violência, né, de um ex-companheiro, ela precisa sim dessa garantia, ela precisa sim que lhe seja dada essa garantia, e para isso ela tem que preencher todos esses requisitos. Além disso, ela tem que passar em teste psicológico. Alguém que quer ter uma arma de fogo tem que passar por teste psicológico, em psicólogo homologado na Polícia Federal ou junto ao Exército. Tem que passar por teste psicológico, como eu já falei, e também tem que passar por teste prático. Se você for um CAC, um colecionador, atirador ou então caçador, você tem que, no caso dos CACs, né, tá afiliado a um clube de tiro, atirador. Não é barato você tá afiliado a um clube de tiro. Você tem que mostrar e comprovar habitualidade, ou seja, que você frequenta o clube de tiro, que você pratica, que você treina. E sabe quanto custa para treinar como arma de fogo? Custa caro. Para você dar 50 disparos com uma pistola 380, 9mm, .40, enfim, um revólver, para dar 50 disparos, você vai gastar entre 150 e 200 reais cada vez que você fizer isso. E sabe quanto tempo demora para dar 50 disparos? 10 minutos. Você dá 10 disparos, dá 50 disparos em 10 minutos. Ou seja, num piscar de olhos. E para você manter a sua habilidade, a sua capacidade de manusear uma arma de fogo, você precisa treinar, você precisa praticar. E não é só ir no clube de tiro para lá dar uns tiros no alvo estático, num stand de tiro, mas você também tem que fazer outros cursos de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Isso tudo demanda do cidadão e da cidadã de bem uma responsabilidade aguçadíssima, tremenda, altíssima. Não é para qualquer um. E infelizmente não é para quem tem pouco dinheiro. Essa é uma outra injustiça social que se pratica contra os mais pobres.
Porque uma arma de fogo no Brasil custa entre R$3.500 a 10 mil para falar em revólver e pistola. Quem é que tem esse dinheiro para comprar uma arma de fogo para se proteger? Nem todo mundo tem. Mas não é só o dinheiro para comprar uma arma de fogo. Todo esse procedimento que eu falei de se mostrar uma pessoa idônea nas áreas, nas esferas criminal, civil, tributária, eleitoral, militar, enfim. Você tem que buscar certidões, você tem que contratar despachante, você tem que gastar dinheiro para fazer esse processo todo junto à Polícia Federal ou ao Exército. Você vai gastar uns R$800 em média para fazer isso. Então vai colocando na conta. 800 aqui, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, até 10 mil, dependendo da pistola que você compra. O tempo despendido. Um lugar para guardar a sua arma em casa, um cofre, um safe box. Quanto custa? De 200 a 500, 600, 700 reais, dependendo do tamanho. E munição para você praticar e treinar. E se você quiser treinar para realmente ter habilidade no manuseio, e isso é absolutamente necessário, porque segurança tem a ver com a boa prática, tem a ver com o treinar sempre, constantemente. Se você não treina bem, você é como um motorista de sábado, que só pega o carro no sábado, sabe? Aquela história do sabadeiro, ou do domingueiro. Aquela pessoa que só pega o seu carro para andar de final de semana e que você logo percebe que é uma pessoa que não sabe dirigir direito. Por quê? Porque não tem habitualidade, não pratica. Então, para ter uma arma de fogo no Brasil, o cidadão ou a cidadã de bem tem que passar por uma série de filtros. Responde por uma série de responsabilidades e obrigações. E, portanto, a gente não está falando de banalizar absolutamente nada. Nada. É um processo sério, criterioso e é um direito seu. É um direito meu. E se você que está me vendo agora não quiser ter uma arma de fogo, é sua opção. Não é obrigado a ter, não. Se você é petista e quiser ter uma arma de fogo, você pode ter. Se você é PSDBista, pode ter. Se você vota no DEM, você pode ter. Se você vota no PSL, você pode também ter. Ou seja, arma de fogo é para quem quiser, não é para quem é de direita ou para quem é de esquerda. É para quem gosta, para quem se sente confortável, para quem gosta de treinar, de praticar. Não importa a sua ideologia. Se você acha que não é para você, não tem problema. Numa situação de emergência, você dependerá única e exclusivamente do apoio da polícia. Ligar 190 e esperar que tudo dê certo. Eu terei uma opção. Outras pessoas terão uma outra opção. Tudo feito com muita responsabilidade, com segurança. Isso é que importa, isso que é importante. E quanto mais armas legais nós tivermos na sociedade ou em meio à sociedade, mais segura será a nossa sociedade. Porque os bandidos, eles contam sempre com o elemento surpresa e com a impossibilidade de defesa de suas vítimas. Quando nós temos uma sociedade mais armada, legalmente armada, nós temos armas legais nas mãos de cidadãos e cidadãs legais, do bem, isso desestimula a ação dos bandidos. Isso é pura lógica. E isso se comprova em todo e qualquer levantamento de segurança pública no mundo. Os países do mundo que mais armas legais possuem nas mãos de cidadãos de bem são os que menor índice de criminalidade possuem. E no Brasil também não é diferente. Os estados do Brasil que têm mais armas per capita, armas legais, são os de menores índices de violência. Isso é uma pura lógica. Bem, o papo é longo, o papo ele é muito interessante e vale a pena a gente parar para refletir e pensar. E eu sugiro a vocês que, na medida do possível, procurem informações confiáveis sobre o tema. Não acreditem em matérias ou reportagens cujos especialistas são sociólogos. Vão a fontes seguras, né? Procurem especialistas que são realmente da área da segurança pública, pessoas que realmente ligadas à área técnica, né? Cientistas do segmento. Busquem também informações em âmbito mundial e informações de dados governamentais, porque, via de regra, muitas matérias sobre o tema são desvirtuadas e os dados são desvirtuados. Portanto, mesmo para a gente hoje que tem acesso a muita informação,
há muita desinformação na informação, ou seja, você consegue pegar as informações, ajustá-las a um discurso e colocar para as pessoas lerem uma matéria que ela é falsa e ela é inverídica, cuja base de sustentação não é possível, né, de assegurar aquilo que se apregoa. Então há muita mentira relacionada, há muito preconceito, como eu falei no começo. Esse é um problema. Lembre-se do seguinte: a arma não mata ninguém, a arma de fogo não mata ninguém, quem mata são as pessoas, né? E as pessoas continuam matando com porretes, com facas, com punhais, com pedras, enfim, com eletrochoque, enfim, com veneno, né? Então, assim, não é a arma que faz mal a ninguém, tá? São as pessoas. E se as armas estiverem nas mãos, as armas legais estiverem nas mãos de pessoas de bem, certamente essas pessoas farão um ótimo uso delas, praticando nos seus estandes, praticando nos seus clubes de tiro e, quiçá, nunca utilizando-as numa situação real, porque ninguém deseja isso, tá ok? Um abraço a todos e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até mais.